Shalom, shalom a todos, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui com mais um estudo maravilhoso. Estamos dando lugar aqui ao terceiro estudo, que basicamente a gente já tem estudado a parte 1 e a parte 2. E agora vamos para a parte 3 desse estudo chamado O Chamado. Olha só, o estudo chamado O Chamado. E dando continuidade, a gente vai aqui falar sobre algumas divisões rabínicas da época que aconteciam e que infelizmente isso não era coisa boa, tá? Não era coisa boa. A gente precisa esclarecer realmente sobre o chamado. A gente estava falando sobre a chamada sacerdotal do povo de Israel, o que eles significam para a nossa terra, o que eles são para a nossa terra. Quem foram eles na época que Deus os chamou? Chamou cada um. E nós queremos deixar claro que a parte mais grotesca, cheia de responsabilidade e cheia de coisas que realmente eles deveriam fazer, estava tudo nas mãos deles. Tanto no tempo da lei, como no tempo da graça. E a gente não pode tirar isso. Tá? A gente não pode tirar isso justamente porque a realidade é essa. A gente precisa falar de algumas divisões que ocorriam no tempo. Algumas divisões. E essas divisões chamavam muita atenção, tá? Eita Deus, oh glória. Primeiro, nós vamos falar das divisões que havia dentro do judaísmo na época. E que provavelmente também existe até hoje. Né? Existe a primeira classe, se chama fariseus. Fariseus, intérpretes e mestres da lei. Saduceus, classe mais elitizada, e geralmente eles estavam num controle do sistema do templo. Aí vem também os essênios, que é o terceiro grupo. Foram pessoas que se afastaram de Jerusalém e foram morar em comunidades no deserto por causa da corrupção que havia no controle do templo. E também os do caminho, os nazarenos, aqueles lá que faziam parte da sociedade de Jesus, que com o tempo, né, começaram a ser perseguidos por questão dos ensinamentos de Jesus. Por questão dos ensinamentos do Messias. Aí aqui nós vemos também, nós vamos ver, certo? O desenvolvimento da lei oral, o que é a lei oral, o que são as autoridades rabínicas da época, os que eram, como eles trabalhavam,
tá? Há ensinamentos de rabinos que são seguidos de hoje com bastante assiduidade por muito messiânicos, mas precisamos tomar cuidado com eles, já que eles não acreditam no Messias. E isso é um perigo. Não acreditam no Messias. E não podemos nos enamorar com os ensinamentos, né, que podem destruir a nossa fé. Esta questão é bem particular, até mesmo porque nós devemos estar cientes que o Espírito Santo, quem convence as pessoas a ser pessoas orientadas a se converterem, tá? Então, devemos entender o que fazemos e nunca o fazer por causa de tradição. Quem estiver me entendendo, o princípio por trás da lei oral é que todo ensinamento escrito precisa ser acompanhado por uma lei oral, porque Deus deu a lei, mas em princípios do que em pontos específicos, e foi deixada pelos homens a tarefa de explicar de maneira que possamos aplicá-las em nossas vidas. Ou seja, muitas coisas estão no papel, na letra, mas que nos dias de hoje nós temos tanta dificuldade de aplicar em nossas vidas. À medida em que o tempo vai passando, né, os mestres precisam reexaminar como aquelas leis se aplicam naquela geração. Quantos mestres já existiram, né? Os mestres baseiam sua autoridade em Deuteronômio 17, capítulo 8 e versículo 9. Vamos ler para a gente ficar mais elitizado na palavra. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor, teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. Por exemplo, Esdras foi o primeiro a transmitir as leis orais. Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Preste bem atenção nisso. Isso é muito importante. E para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, em cada tempo, sempre houve-se alguém que, de alguma forma, buscava em cada tempo para transmitir
a lei, para transmitir a graça, para transmitir a poderosa palavra de Deus. Tá? Digamos que ele foi o precursor do reavivamento do povo na época do Segundo Templo, né? Entre 539 e 332 a.C. Esta era a Pérsia, né? Que governaram Israel. Pois nessa época os homens da grande assembleia, tá? Eles eram escribas e compilaram a Bíblia. Foram justamente os escribas que compilaram a Bíblia, pois todos os livros já haviam sido escritos. Eles começaram a obra de compilarem os diversos livros sagrados, decidindo então quais entrariam na Bíblia. Dividiram em capítulos e completaram a Bíblia com Taná, que é o Antigo Testamento, lógico. O que é importante sobre os homens da grande assembleia é que eles começaram a desenvolver e organizar a lei oral. Ou seja, começaram a organizar as interpretações e como as leis se aplicavam à vida das pessoas. Ou seja, eles tiravam realmente do papel para que todos pudessem aplicar a vida deles, para que eles pudessem ser poderosamente abençoados. Tá? Então, estes homens tinham cuidado de lembrar que a lei escrita, ou seja, a Torá, era a palavra de Deus e é a palavra de Deus até hoje. Portanto, absoluto e a lei oral era como os homens a interpretavam e deveriam permanecer de forma oral, para que nunca tomasse o lugar ou obtivesse a mesma autoridade da lei escrita. Então eles estabeleceram uma ordem daquele montante de leis orais e desenvolveram um método de interpretação que é reconhecido hoje como Midrash, Alahá, né? Tem Midrash, que significa ensinar, Alahá, que significa caminhar, tá? Como se aplicar as escrituras, Alahá. Ensinar como caminhar. Então, tudo eles tinham cuidado. Eles eram mestres, tá? Eles eram mestres e foram chamados para essa grande obra. Foram chamados para que pudessem cumprir o seu chamado, para cumprir o seu dever. Eles desenvolveram a questão de se levantar em oração, né, que são as bênçãos usadas até hoje nas sinagogas. Vamos entrar com ação e com estudo profundo, certo? Eram 18 bênçãos. 18 bênçãos. Os homens da grande assembleia se estenderam, né, um período muito maior, tá? Período muito maior do tempo de vida de Esdras, tá certo? O período de domínio de Alexandre o Grande, quem lembra, quem já ouviu falar deste homem? Época dominada pelos gregos, foi mais ou menos de 330 a 100 antes de Cristo. Depois do ano 100, o Império Romano chega nesse curto intervalo de tempo, durante o período dos Macabeus,
Israel era o quê? Independente. Neste período, a lei oral continuou a ser desenvolvida. O que também aconteceu é que o povo judeu começou a ser influenciado pela cultura helenística, os gregos. Os gregos começaram a trazer para Israel a sua cultura, como as artes, esportes, adoração de outros deuses, e falando também de uma forma geral, esta cultura era idólatra e não tinha como a gente tomar cuidado nessas coisas. Como aquele povo tomar cuidado naquelas coisas, porque era muita coisa para a cabeça deles. Eles tinham uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, muitos judeus foram influenciados pelos gregos e começaram a participar dos seus esportes e eram praticados nus. Veja bem, hein? Os primeiros esportes da época eram e por isso eram totalmente repudiados pelos líderes religiosos. Para os gregos, a circuncisão era algo muito bárbaro. E as famílias judias passaram a não mais circuncidar seus filhos influenciados por isso. E outros até passavam por uma intervenção cirúrgica para reverter isso. Isso causou muita tensão na cultura judaica. Foi aí que surgiram alguns decretos que aboliram, algumas leis da cultura judaica. Então, em 167 antes de Cristo, acontece a revolta dos Macabeus. Durante esta época, os rabinos começaram a passar alguns decretos proibindo o contato dos judeus com os gregos, e estes decretos acabaram se tomando parte da Halahá e, consequentemente, influenciaram no pensamento judaico de forma a separar o pensamento judaico da cultura que os rodeava. A revolta dos Macabeus em 167 trouxe um período curto de independência, da influência estrangeira. Mas, infelizmente, a família dos Macabeus passou a governar Israel. Os saduceus são descendentes dos Macabeus, para quem não sabia. E mesmo sendo um grupo pequeno, tinha uma grande influência por serem ricos. Mas devido à corrupção dos saduceus e da classe dos sacerdotes, os romanos foram convidados para entrarem em cena para tentar trazer de volta a ordem. Por volta do ano 90 a.C., o general romano Pompeu, com suas tropas, chegaram a Israel. E aí se inicia a ocupação romana na Judéia. Veja bem como foi que começou o reinado, a ocupação de Roma na Judéia. Durante este período, também conhecido como o período do Segundo Templo, o poder estava mudando de um para o outro, da classe dos nobres descendentes dos reis para os sacerdotes. Os saduceus passam, então, a fazer parte do poder. Eles fazem parte do poder. Juntamente com os sumos sacerdotes, que eram os sacerdotes chefes, e os sábios formam o sinédrio. Veja bem como tudo começou. O sinédrio representou a união das autoridades políticas e religiosas.
daquela nação. Os saduceus, além de serem ricos e serem da classe sacerdotal, rejeitaram a lei oral, rejeitaram a palavra e apregoavam para que as pessoas retornassem somente à lei escrita. E uma vez acontecendo, acabaram por desenvolver as suas próprias leis orais. Eles rejeitaram o conceito da imoralidade da alma na ressurreição e a ideia de ter uma recompensa celestial. Aí foi nessa época o partido dos fariseus começou a se desenvolver e era muito popular. Estes eram mestres da Torá, né? Uma boa parte da lei oral, contida até mesmo no Talmud, foi desenvolvida durante este período. Jesus entrava nessa questão da discussão da lei oral e havia uma diferença de quando ele falava dos mestres e fariseus, como diz em Mateus capítulo 7, versículo 28, se nós formos ler agora, vamos prestar atenção, isso aqui é só para quem gosta de estudar. E aconteceu que, concluindo Jesus, Mateus 7, versículo 28, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Vendo uma diferença clara dos ensinamentos dos mestres e de Jesus, havia intrepidez nos ensinamentos de Jesus, pois ele usava uma autoridade própria, enquanto as autoridades dos escribas, dos fariseus, saduceus estavam apoiadas em outros mestres que eles faziam questão de citar. Quem lembra? Nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos filhos de Abraão. Questão de citar. Muitas das discussões que aconteceram entre Jesus e os fariseus foram a respeito do que era permitido fazer no sábado. Quem lembra também? Como não há muitos detalhes nas escrituras de como dever, ou seja, de como deve ser guardado o sábado corretamente, então eles ensinavam conforme as interpretações de mestres que seguiam as leis orais. Na época de Jesus, as duas escolas mais famosas, aprenda, as duas escolas mais famosas de ensinamento rabínico eram a escola do rabino Hillel e a escola do rabino Shammai. Eles viveram aproximadamente 100 anos antes da vinda de Jesus, tá? O rabino Hillel ficou muito conhecido devido a sua compaixão e por sua interpretação mais liberal da lei. Ele era uma pessoa muito querida e por isto tinha muitos seguidores. Já o rabino Shammai era justamente o oposto. Ele era muito duro e rigoroso em suas interpretações. Seus discípulos eram exatamente como ele. Então, entre estas, como se diz, entre estas escolas, havia muitas discussões quanto às interpretações diferentes de ambas. Há uma história que diz que um gentil queria se converter
e procurou o rabino, o segundo rabino, né, na época, Shammai, que orientou a decorar toda a Torá. Ele ficou muito triste e foi procurar o rabino Hillel, que o orientou a amar a Deus sobre todas as coisas e amar seu próximo como a ti mesmo. Ele ficou muito feliz e procurou viver baseado na Torá. Há uma citação muito famosa do rabino Hillel, e isso eu quero que vocês prestem muito bem atenção. Ah, irmão, você está falando só de rabino? Não, irmão. Jesus também era rabino. Jesus era judeu. Então aqui nós vamos falar sobre Jesus e a sua história e o que aconteceu antes e depois. Mas o estudo é sobre o chamado, sim, mas a gente precisa citar todas essas coisas para que possamos entender de como é que funciona o chamado, tá? Veja bem, quando o Hillel cita, ele deixa uma palavra muito famosa que diz: faça a outros aquilo que gostaria que fizessem a você. Jesus trazia a Torá no aspecto a ser seguido pelo coração. Existem diversas citações de possíveis violações dos sábados por Yeshua, por Jesus e seus discípulos. Uma delas é que quando os discípulos estavam pegando as espigas no campo, lá em Mateus capítulo 12, Jesus é então questionado pelos fariseus. E por que ele permitia isto? Por que Jesus? Ele poderia até citar que uma das escolas não via aquela situação como violação, mas ele não fez isso. Ele os confundiu, ele confunde usando a lógica usada por eles mesmos, tá? Aí denominava do leve para o pecado. Expressão muito usada na época, né? Que ele usava essa expressão. E citar alguns exemplos acontecidos e registrados nas escrituras, como Davi ao comer os pães que eram para a alimentação exclusiva dos sacerdotes. Mas Davi comeu. Davi não era sacerdote. E alguns mandamentos poderiam ser superados por outros que eram mais importantes. Você acredita nisso? Era isso que Jesus estava querendo dizer. Existem mandamentos que podem superar aos outros mandamentos. Ou seja, tem mandamentos que eram mais importantes. Um outro exemplo é o ofício dos sacerdotes, que era praticado também nos sábados, e nem por isso o estavam violando. Em um outro episódio, Mateus capítulo 7, do 1 até ao 4, a gente pode até perceber que os fariseus questionavam Jesus por verem seus discípulos comerem, sem antes de lavar as mãos. Que coisa! Existe uma tradição que diz que é necessário todo um cerimonial para lavar as mãos antes das refeições. Como resposta, Jesus cita a lei que diz para honrar pai e mãe. Olha só, uma lei que supera a outra lei. Ou seja, uma lei que supera até mesmo uma tradição. Dando-lhes o sustento, né? Porém, os líderes religiosos diziam que estes poderiam oferecer este sustento em corbã, ou seja, em oferta a Deus, tá?
e assim estariam isentos de tal responsabilidades. Desta forma, eles estavam substituindo as leis de Deus pelas leis dos homens. Quantas vezes Jesus foi questionado? Em Marcos capítulo 19 também. Encontramos algumas versões, um complemento de realmente, né? Que assim considerou ele puro todos os alimentos, que não aparece nos originais, tá bom? Em algumas traduções aparece entre parênteses e em outros dando continuidade ao texto. Se fizermos uma análise da ocasião em que ele falava, considerando que tenha ele falado isto, não fica difícil notar que Jesus não falava sobre a lei dos alimentos, mas sobre o que é de mais importante, o interior do coração, e não o exterior. De todas as formas, ele sempre veio ensinando. Sempre veio ensinando. O que para alguns estava apenas na escrita, Jesus queria trazer a realidade. O que para alguns estava apenas no papel, Jesus trouxe, manifestou em realidade. Como era que ocorria a vida no templo? Vamos ver aqui os desenvolvimentos das sinagogas, que hoje em dia é chamado de igrejas, mas erroneamente. Se a gente for buscar no original a palavra igreja, tá? Mas isso é um assunto para outro tempo, uma outra hora, outro dia. O sistema do templo se corrompeu e o sacerdócio era uma posição política. Muitos dos líderes políticos estavam tentando manter o seu status de maneira a não perdê-los. Eles se sentiram ameaçados com os ensinamentos de Jesus por desafiá-los, que Jesus desafiava mesmo, falava mesmo, ou seja, Jesus não desafiava, ele falava simplesmente a verdade. Fariseus, saduceus, mestres da lei, se sentiram ameaçados com esses ensinamentos de Jesus. Aí vem este sistema do templo, foi elaborado de maneira a manter pessoas fora da presença de Deus. O Santo dos Santos, porque para quem conhece o templo pelo lado de dentro, o Santo dos Santos ficava no meio dele, e à sua volta existiram diversos átrios, onde poderiam ficar as mulheres e os gentios. Eles podiam ficar à volta do templo. As mulheres podiam ficar uma esfera adentro, a mais que os gentios. Os homens podiam ficar uma esfera a mais que as mulheres. Somente o sacerdote poderia entrar no lugar santo para preparar o sacrifício, e apenas o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano em Yom Kippur, ou seja, no Ano Novo Judaico. Tá. Aí no átrio onde ficava os gentios eram comercializados animais para os sacrifícios. Tinha muitos sacrifícios. Eles vendiam animais. Eles não poderiam adorar a Deus, mas somente comercializar animais. Foram neste locais, né? Foi neste local que Jesus virou as mesas
Quem lembra? E expulsou os comerciantes, citado lá em Isaías, o livro de Isaías, em que Jesus estava, parede de divisão foi quebrada, e através da cruz ele fez destes dois povos um, conforme podemos ler em Efésios capítulo 2, versículo 13. Vamos lá. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, porque de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Amém? Assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Agora veja. Tá? Agora veja. Aí nós vemos aqui o desenvolvimento das sinagogas, vemos aqui a vida no templo, vemos tudo o que acontecia, tá? Quando o primeiro templo foi destruído e a nação de Israel estava exilada na Babilônia, primeiro templo. E a nação de Israel exilada na Babilônia, eles se reuniam para estudar e ensinar a Torá. Algumas orações nasceram nesta época, que se chama a antiga Shema, Amidá, tá bom? Muitas orações poderosas. Nem todos os exilados voltaram para Israel. E as sinagogas continuam a se desenvolver, tanto na diáspora quanto na terra Israel. Ou seja, tanto em Babilônia como em Israel. As sinagogas eram estabelecidas em locais onde os gentios podiam frequentar, tá? Ou qualquer pessoa, mesmo que não fossem circuncidados. Naquela época, até mesmo o judaísmo estava orientada à direção a missões. Nesta época se cumpre o propósito de Deus de Israel, ser luz para as nações. Quando Paulo chegava a uma cidade, o primeiro lugar que ele ia era para as sinagogas. O próprio Paulo, tá? Então, digamos que o judaísmo, o povo judeu, tinha o foco para missões. Porém, a mente deles mudou devido à perseguição. Tá? Mudou muito. Ah, mas eu preciso fazer a obra. Você já percebeu que as coisas vão mudando devido às perseguições? Né? Vamos citar algo aqui pelo apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Olha só, a circuncisão. Circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Paulo fala sobre suas credenciais de judeu. Ele era muito considerado e estimado na hierarquia
do mais alto padrão da sociedade judaica. Há quem diga que ele estava presente até mesmo no Sinédrio, quando Jesus foi condenado, e que provavelmente ele seria o próximo a liderar o Sinédrio. Tá? Após a apresentação de suas credenciais, Paulo fala que tudo isso são como esterco de camelo, no original, né? Se comparar com o conhecer a Jesus, não que ele estivesse dizendo que nada daquilo valia, porém, diante de Jesus, de nada valia. Em outras palavras, o alvo de todos os judeus deveriam ser Jesus. Jesus. Meus queridos, é muita informação para a gente aprender aqui, tá? Muita coisa. E o que eu mais quero é que todos nós venhamos aprender. Isso é muito importante. Muito importante. Todos aqueles que gostam de história, gostam da palavra, gostam de aprender. Isso aqui que eu estou passando para cada um de vocês é para que nós venhamos aprender. Irmãos, o que é que isso tem a ver com o chamado? Pois é, meus queridos. A gente percebe quem foi que sofreu desde aqueles tempos até hoje. Vocês lembram do estudo na parte 1? Se você olhar até mesmo no YouTube, você vai perceber que a gente falou de quem era o chamado, quem foi chamado para ser designado sacerdócio santo para todas as nações. E por ser chamado de sacerdócio santo, eles passariam por provações, por coisas horríveis. Quem lembra? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho. Isso aqui vai ser um estudo um pouco mais extenso, tá bom? Até mesmo porque a gente quer falar realmente coisas que aconteceram, certo? Sobre João, filho de Zacarias, a história, o renascimento, né, dos projetos que deveriam ter acontecido até hoje, a ascensão das escolas que eles formaram para poder manter, mesmo depois do templo ser destruído, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. Nesta época, existia um mestre muito famoso. Seu nome era Yohanan, né? João. Ele foi um dos alunos de Hilel, que na época, né, quando ele percebeu que o templo seria destruído pelos romanos, teve uma ideia. Ele fez com que os discípulos o tirassem de Jerusalém, escondido dentro de um caixão. Veja bem. E eles o levaram ao general Vespasiano. Veja bem, ó, estamos citando aqui nomes incríveis. Olha só, general Vespasiano, que se tornou posteriormente um imperador romano. Ao estar diante dele, reconheceu a derrota e pediu que lhe fosse concedido um último pedido, que ele pudesse ir para o norte de Jerusalém, para a cidade de Yavene, né? E ali fundasse uma escola de mestres e alunos. De acordo com uma história, Vespasiano ficou impressionado com a coragem de João. Eu não estou falando de João Batista, tá certo?
Não tem nada a ver. Então Vespasiano ficou impressionado com a coragem de João e concedeu-lhe o seu pedido. Então João fundou esta... Eu estou falando João, mas o nome verdadeiro é Yohanan, porque eu estou transliterando esse nome, tá? João fundou esta escola para o desenvolvimento da lei oral, ou seja, para que ele pudesse continuar ensinando. Logo após o templo foi destruído, né? Foi uma das escolas que tinha realmente o ensinamento, passou a ser decodificada, passou a ser estudada, muita gente passou a estudar com eles, tá? O templo havia sido destruído e não teria mais como oferecer sacrifícios. Olha só, irmão, foi tirado o sacrifício. Diante deste problema, os mestres desenvolveram um novo sistema. Este novo sistema foi baseado nas obras de justiça e oração e jejum. Tornou-se um substituto dos sacrifícios. Aqueles que sacrificavam não precisavam mais, porque não existia mais sacrifício. Agora era tudo na base do jejum, da oração e das obras boas que eles praticavam. Então, ao invés da expiação pelos sacrifícios em Yom Kippur, que era o ano novo, todo ano tinha que levar o sacrifício, a oração agora passa a ser o meio de expiação. Esta foi o fundamento para o judaísmo moderno, o povo, né, os rabinos modernos, que é baseado nas obras da justiça. No fim da sua vida, o reverendo João reuniu os seus discípulos. Ele disse o quão feliz ele era e que diante dele havia dois caminhos, um para o céu e outro para Geena, para o inferno. E confessou não saber por qual ele iria, muito triste. Depois do rabino João, né, reverendo João, surge o rabino Akiva. Em 132, o general Bar Kokhba lidera uma nova revolta contra o Império Romano diante de um início vitorioso, né? Akiva declara ser Bar Kokhba o Messias. Aí vem uma grande, né, confusão. Os messiânicos os seguiam, porém, quando ele foi declarado o Messias, estes o deixaram. Ou seja, naquele tempo existiram muitos falsos mestres, muitos falsos cristos, né? Aquele grupo foi esmagado, tá? Akiva, o general, e o general foram mortos, né? Diz a lenda que enquanto morria, Akiva recitava o Shema. Então, aconteceram muitas coisas, tá? A gente ainda vai falar sobre muitos temas. Isso aqui é só para quem tem muita paciência para estudar. Oh, glória! Muita paciência. Amém? Então, queridos, a gente vai ficando por aqui. A gente quer realmente passar esse estudo para vocês, continuar passando. Mas tem muita coisa para a gente aprender, tá? Tem muita coisa. A gente ainda vai falar muitas coisas e no próximo estudo a gente vai falar sobre a lei
e a ordem da nova aliança, tá? Shalom a todos, fiquem todos com Deus.